E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a semana com uma excelente notícia. O Tribunal de Nápoles, reconheceu a cidadania italiana para duas bisnetas de argentinos, né? O processo delas foi iniciado em 28/3, um dia após a data limite do decreto do ministro Ius Barques, né? Decreto Ius Barques, ministro Ius Barques, turma Ius Barques, né? E mesmo assim, a sentença foi publicada no dia 28/5, vejam que deu um ano, né? E 2 meses depois, 28/5 de 2026, foi favorável, né? E isso é muito relevante porque, né, depois do decreto aí, todo mundo acreditava que não tinha mais jeito, todo mundo não, né? Mas muita gente saiu falando aí que não tinha mais jeito, não sei o quê. E nós estamos vendo que não é bem assim, estão surgindo novas teses, né? E que mostra que a jurisprudência italiana ainda está se formando, porque agora tem que ser criada uma nova jurisprudência, né? E como fazer a aplicação, os juízes eles estão chegando num denominador comum, mais ou menos, de como aplicar esse decreto maluco, né? Nem aí entra, né? Que tem que deixar isso bem claro para as pessoas não entenderem de forma errada essa notícia, porque muita gente pode interpretar que todos os processos iniciados após a data limite, ou seja, seu processo entrou depois, né, do dia 27/5, do dia 27/3/2005 para frente, 2025. Ah, mas teve essa decisão em Nápoles, então agora não tem isso. Inclusive, uma coisa que tem que ficar clara é assim: o processo não vai ser automaticamente rejeitado, mas também não vai ser automaticamente aceito. O que volta, a gente retorna para o ponto de sempre, que é o quê? Quanto mais provas possíveis, não adianta mais só juntar a documentação de que quem veio da Itália foi fulano, aí o ciclano foi o filho, o outro, não adianta mais. Isso é uma pequena parte do processo agora, porque o que vai acontecer é que você terá que se munir de outras provas. Também a gente não pode falar aqui que assim, eu estava na fila do consulado, então vou ganhar. Não. Você estava na fila do consulado, muito bom. Você precisa reunir todas as provas possíveis e colocar junto na sua documentação para que o seu advogado monte uma tese, você vai conversar com ele, vocês juntos vão definir qual será a tese, qual vai ser o caminho que vocês irão percorrer. Então eu peço a vocês, gente, que tenham a presença de espírito, né? De número 1, vocês precisam saber quem é o seu advogado. André, eu vou contratar uma empresa, ela vai fazer toda a documentação para mim. Não tem problema. Porém, você tem que entender que não é a empresa que vai lhe representar, é o advogado. Você vai assinar uma procuração para esse advogado. Então você precisa saber antes de assinar quem é o advogado. E aí você vai poder fazer uma pesquisa e ver se você está de acordo com a forma de trabalhar daquele advogado. Você precisa fazer isso. Porque o que muita gente não está entendendo é que se você perder em primeira instância, você pode recorrer. Mas se você se informar, você verá que você vai recorrer, mas a tese da primeira instância ela será elevada para a segunda instância. Você não pode mudar a tese. Por exemplo, você entrou pela linha paterna, né? Vamos colocar um cenário, perdeu. Aí você viu que pela linha materna tem mais evidências que você era bloqueado. E você chega, já que a gente vai recorrer, vou mudar para a linha materna. Não pode.
Para você fazer um negócio desse, você perde em primeiro, se for o caso, você perdeu, você vai iniciar um processo do zero. Vai começar tudo de novo. Aí, quem sabe, teu advogado pode colocar nesse segundo processo as provas, que por que você... Aí você tem que conversar com o seu advogado, mas no fim do dia, você vai fazer um processo do zero. Então, gente, você precisa estudar. Você precisa ver que essa decisão sugere sobre a jurisprudência, né? Que o decreto do ministro Ilse Barks, ele não está blindado como todo mundo está pensando, né? E aí os juízes estão considerando circunstâncias específicas de cada caso. E novamente eu vou repetir, cada caso. André, meu tribunal está meio de Nápoles, é um caso parecido, o seu caso é parecido. Ah, André, mas o meu caso é igual. Já tivemos aqui relatos, né, que uma juíza, ou um juiz, eu não me recordo, num dia julgou o mesmo caso improcedente, no outro dia procedente. Dois casos idênticos, um ela indeferiu, o outro ela deferiu. Como que pode? Não sei. Quem foi indeferido poderia reclamar do juiz? Poderia, mas no referendo foi dito que não era para ter esse tipo de situação. Então não tem como reclamar do juiz, você só tem como ir para as instâncias superiores. Só, né? Então, isso tem um impacto, né? Porque a decisão pode servir sim como um precedente persuasivo. Outros juízes podem olhar para essa decisão e dizer, olha, realmente mas assim como pode olhar e dizer, não, isso aí eu não concordo não. Eu quero mais provas que estavam na fila do consulado. E vocês têm que entender, se coloquem no lugar do juiz. Primeira coisa que você tem que tentar fazer na sua vida. Você acha que um juiz usou o sistema pré-nota alguma vez na vida dele? Vamos falar sério. Nunca. Tu acha que um juiz, quando precisa de passaporte, ele faz o quê? Ele fala com o Aspira vai lá e agenda direto para ele. Pronto. Acabou. Né? Então, você tem que, se possível, né, conseguir da melhor forma possível demonstrar para o juiz que não é só um sistema de computador que falhou uma vez. Não, foi uma falhinha e o cara desistiu. Você tem que conseguir demonstrar para o juiz esse sistema é um sistema falhado. Ninguém consegue usar esse sistema, sabe? Tentar levar para o juiz todas essas evidências. Você olha, seu juiz, para pegar um passaporte é loucura. Para fazer qualquer coisa para agendar, não funciona. Pode ser que essas evidências cheguem ao juiz e ele vai pesquisar e colher informações fora. Pode ser que ele use as ferramentas que ele tem para fazer uma diligência nessas afirmações. E se ele fizer isso, rapidamente ele vai constatar que é isso aí mesmo. Se ele se colocar no lugar de uma pessoa comum, do italiano comum, ele verá que esse prenota-me aí é uma piada. E aí sim ele vai entender o caso. Porque não pode ficar vago assim, nossa, eu fui lá no prenota-me. Cabeça do juiz, amigo, se ele não se inteirou do assunto, ele vai dizer, meu Deus, o cara está reclamando de estar sentado no computador só porque deu um errinho, ele está aqui me querendo que eu vá, né? Não, isso aqui está errado. Vocês estão compreendendo como é importante a atenção a qualquer detalhe? Eu sempre falo na minha área, que é a tecnologia, que pequenas coisas causam grandes problemas. Eu já vi empresas paradas, sabe? Tipo, a parte de tecnologia toda parada da empresa, porque não foi prestada atenção numa instalaçãozinha elétrica que com um equipamento de R$100, se você tivesse colocado da forma correta, teria prevenido um monte de rolo. E é nesse caso que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque não adianta, né? E infelizmente
essa bolha da cidadania italiana tem muita maluquice e eu acompanho ela não só no YouTube, nas minhas redes sociais pessoais, né? Eu acompanho e deixo que o algoritmo me bombardeie com propagandas. Então eu vejo muita propaganda. Quando sai uma sentença dessa, não, agora é garantido, tá vendo? Olha só. E aí a pessoa às vezes vai com muita sede ao pote e acaba tomando um tapaço e ela não está preparada para depois que ela toma um tombo nesse, levantar. Ela não considerou que para recorrer ela precisa pagar. Ela se coloca num cenário onde, pelo fato dela não ter ganho em primeira instância, o advogado é obrigado a levar ela para a instância superior sem cobrar. Não existe isso, gente. Não existe. O juiz pode, além de indeferir o seu processo, ainda pedir a sucumbência, pedir que você pague. Ah, não acho justo. O que você acha não importa. Você tem uma sentença, você tem que cumprir. É simples assim. Cidadania italiana, depois do decreto do ministro e os barques, voltou para como era no começo. Só quem tem recurso vai conseguir fazer de forma tranquila. Essa é a verdade. Você precisa ter os recursos. É injusto, é uma vergonha, é um absurdo. Ninguém pode contestar isso. Mas hoje a realidade é essa. Eu peço a vocês que leiam a descrição do vídeo, por favor. Eu deixei todas as informações lá. Tão logo eu acho a sentença, porque ainda não foi divulgada, e os advogados estão fazendo isso, deixando o trânsito em julgado, depois que ninguém mais pode recorrer, eles estão divulgando. É uma boa estratégia. Então peço que vocês leiam a descrição. Peço também que vocês assistam aqui, ó, vídeo de planejamento. Tem uma playlist sensacional. É só para membros. Você quer se tornar membro? Tem um botãozinho Seja Membro. Faz um teste de 7 dias. Nesses 7 dias você assiste todos os vídeos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua vida. Não esqueçam de dar like. Não esqueçam de comentar. Não esqueçam de se inscrever no canal. E se você tiver mais informações sobre esse caso, deixa aí nos comentários, que com certeza será muito útil. Tá bom? Um abraço, partiu e eu fui. Tchau.